noite a todos. Obrigada a você que nos acompanha em mais uma quinta-feira aqui no canal do CELV, o Centro Espírita Luz e Verdade, nas nossas lives que nós fazemos toda semana. O CELV se encontra na Rua Comendador Roseira, número 9, no bairro Prado Velho, em Curitiba. Você é muito bem-vinda ou muito bem-vindo para vir nos conhecer nas nossas atividades presenciais, nesse endereço que eu acabei de mencionar, e também online. Consulte nossa programação no site luzeverdade.org.br ou entre em contato conosco também pelo Instagram, centroespírita.celv. Todo domingo nós temos as palestras lá na nossa casa, às 9h45. Segunda, nós também temos o estudo do livro da coletânea, né, dos livros do André Luiz. Enfim, vale a pena conferir a nossa programação e participar. Eu sou a Beatriz e hoje nós estamos dando continuidade ao livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier e ditado por Emmanuel. Hoje nós vamos tratar da mensagem 138, que é chamada Vejamos Isso. Mas antes de iniciar a nossa live, vamos fazer a nossa oração para começar o nosso trabalho de hoje. Nós sempre recomendamos deixar um copo com água próximo de nós, ao orar, ao fazer o evangelho ou durante a live, né? Para que a espiritualidade possa agir na nossa casa, possa agir dentro do que nós precisamos. Eu já estou com a minha água aqui e você também pode buscar a sua, caso queira, né? Fique à vontade. Então, vamos, elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em mais uma quinta-feira para falar desse livro tão importante que nos traz tantas mensagens que acalentam o nosso coração, nos auxiliam, nos ajudam a sermos orientados ao que fazer, ao melhor caminho. Que os bons espíritos possam estar nos nossos lares, possam abençoar aqueles que se aproximam de nós, aqueles que passam por dificuldades e que nos ilumine no dia a dia. Que assim seja. Como eu comentei, o livro que nós estamos trabalhando é o Pão Nosso. Esse é um livro de mensagens que a cada quinta-feira nós trazemos uma delas para desenvolver o tema e conversar sobre o que Emmanuel quis nos dizer ou quer nos ensinar em cada uma delas. Hoje nós estamos na mensagem 138, como eu tinha comentado, que é intitulada Vejamos Isso. Vocês já terminaram de ler um texto e ficaram se perguntando: será que eu entendi exatamente o que o autor esperava? Foi essa a impressão que eu tive ao ler essa mensagem. Eu fiquei um tempo me perguntando por que o título é Vejamos Isso? O que Emmanuel espera que seja colocado em frente aos nossos olhos? Para ser enxergado, né? Depois de pensar um pouco, eu cheguei à conclusão de que o texto se tratou de uma situação que passa muito desapercebida por nós no dia a dia e que muitas vezes ela é realmente invisível aos nossos olhos, até o momento que nós fazemos um esforço e conseguimos ver, né? E é sobre isso que Emmanuel quer nos chamar a atenção e vamos falar hoje. Então, ao final da live, nós vamos entender o que é que nós precisamos ver. E para iniciar o tema, eu te pergunto: como é que eu posso saber que eu sou feliz? Quais que são os critérios que dizem, não, aquela pessoa ela é muito feliz? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual que é o segredo da felicidade? Tem uma música do Padre Zezinho, de 1993, talvez você conheça, que se chama Amar como Jesus Amou. E ela responde um pouco essa pergunta. Vou ler aqui um trechinho para vocês de como a música traz a questão da felicidade. Então, o Padre Zezinho fala assim, né? O que é preciso para ser feliz? Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Linda essa música, né? Eu adoro ela. E ela traz esse conceito da felicidade, mostra que, né, se aproximando de Jesus, esse era o conceito.
E as respostas para a felicidade no nosso dia a dia, quando nós vamos olhar o que tem sido falado, como o tema tem sido abordado, são inúmeras. Tem aqueles que falam que é ter muito dinheiro, tem outros que falam que é ter um cargo alto no trabalho, tem outros que dizem que é ter uma família, e tem a espiritualidade, que respondeu Allan Kardec na pergunta 922 do Livro dos Espíritos, dizendo que a felicidade comum a todos os homens, ou seja, aquela felicidade que atinge qualquer pessoa, né, se resume na posse do necessário, na fé no futuro e na consciência tranquila, esses três pilares aí. E Jesus, como uma grande referência de amor, caridade e bondade, vivia conforme essa lei, como a gente viu ali no trechinho da música do Padre Zezinho. Só que quando o Padre Zezinho fala sobre viver como Jesus viveu, ele menciona não só essa posse do necessário, a fé no futuro e a consciência tranquila, mas também as transformações internas, né, que ocorrem dentro de cada um de nós, que a vida conforme Jesus pode trazer. E que transformações internas são essas? É ressignificar o nosso passado, é perdoar o próximo, é saber deixar ir aqueles que não querem mais estar conosco, é impor limites quando for necessário, é estar atento para as pessoas do nosso convívio que precisam de ajuda, é estender a mão aos outros, saber reconhecer nossos erros e também melhorar onde ainda somos muito falhos. Tudo isso é uma lição a ser praticada no dia a dia, se nós quisermos realmente criar um ambiente interior e exterior que atraia a felicidade. E é interessante a gente comentar que a felicidade não é um conceito de hoje, né? Não é atual. Desde os tempos assim mais remotos, os primeiros seres que habitaram a Terra tinham um sentimento interior de desejar buscar essa felicidade. Sabe aquele sentimento que existe algo muito maior do que a gente? De que existe algo muito bom que nós desejamos alcançar? É da nossa natureza sentir isso. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 651, os espíritos vêm nos responder justamente isso. Eles dizem que é uma lei natural, inata ao ser humano, procurar por algo que esteja acima dele. O Espiritismo, assim como outras religiões, nomeia esse ser superior como Deus. Mas existem também outras interpretações de outras religiões e crenças que também procuram entender e se aproximar disso que nós chamamos de Deus. Nós, seres humanos, procuramos nos aproximar de Deus de várias maneiras. Então, pode ser pela oração, pode ser pela reunião em grupos, pode ser por um conjunto de regras que várias religiões estabelecem. Mas será que existe uma forma mais eficiente do que a outra de fazer isso, dessa aproximação com Deus? Ainda consultando o Livro dos Espíritos, que vai ser nosso guia na live de hoje, Allan Kardec questiona na pergunta 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? E aí aqui eu vou pedir licença para vocês para eu ler exatamente o que está escrito no Livro dos Espíritos, porque eu acho que ele traz uma resposta muito completa e que é legal a gente ver na íntegra. Então é respondido assim: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal, aos que julgam honrá-lo com cerimônias que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá a todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Declaro que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com os outros, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus, que tudo vê, dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal, será tratado no dia da justiça. Se um cego ao passar vos derruba, o perdoaremos. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, nos queixaremos e com razão. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha,
porque equivaleria a perguntar se agrada mais a Deus ser adorado num idioma ou no outro. Olha que interessante essa comparação. Ainda mais vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então aqui os Espíritos trazem 3 pontos que eu quero destacar. O primeiro é que não importa a forma como nós procuramos expressar a nossa espiritualidade, a forma como nós conversamos com Deus, desde que seja feito com verdade e de coração. O segundo ponto é que aqueles que têm conhecimento vão ser mais cobrados pelos seus erros. Então, no trecho lido, ele traz um exemplo aqui de uma pessoa cega, né? Então, quando a pessoa cega tropeça em alguém, a gente perdoa, entende, mas quando alguém que enxerga tropeça, a gente se queixa, porque entende que a pessoa tinha capacidade de não dar aquele tropeço. Então, é como se a gente comparasse também a pessoa ignorante com uma pessoa que tem conhecimento. Como é que eu vou cobrar algo de alguém que não sabe realmente? E como é que eu não vou cobrar de alguém que já tem íntegra sabedoria sobre alguma coisa, que já tem conhecimento? Esse ponto é bem importante trazido aqui nessa resposta. E o terceiro, mas não menos importante, né? É que toda pessoa que se denomina de uma crença, qualquer que ela seja, que participa de um grupo, participa de culto, participa de reunião, que ela se apresenta como uma referência de uma religião, por exemplo, mas que no dia a dia é uma pessoa corrupta, é uma pessoa grosseira, manipuladora, desonesta, é um péssimo exemplo. E pior, ela prejudica a imagem daquela crença que ela se diz praticar. Então, você já pensou que você pode ser uma referência entre os seus conhecidos daquilo que você prega? Por exemplo, vamos imaginar que eu sou espírita, eu frequento a casa espírita, tô aqui falando na live de quinta-feira, mas um dia você me vê pegando uma coisa que não é minha. Não é só sobre a minha imagem que eu tô prejudicando, mas também é o próprio espiritismo. Eu venho aqui, me coloco numa posição de uma pessoa que fala sobre o espiritismo, que fala muita coisa legal, muita coisa boa. Cadê o meu esforço para colocar em prática tudo que eu estou dizendo? E eu estou dizendo em público ainda, me coloco nessa posição de me apresentar. Então, e aí alguém me vê fazendo uma coisa errada, uma coisa desonesta, que credibilidade eu trago para aquilo que eu tô distribuindo, para aquilo que eu estou comentando, para o próprio espiritismo? Nenhuma. E o exemplo que nós damos, então, é uma das formas mais eficientes de aprendizado para os outros. O problema é que nós podemos dar bons e também maus exemplos, então nós temos que nos observar. A gente tem que se perguntar: será que eu estou dando um bom exemplo ou um mau exemplo no meu dia a dia? Porque as pessoas veem, as pessoas enxergam, assim como a gente tem pessoas que são nossas referências boas, a gente também tem nossas pessoas que são referências más. Que tipo de referência eu sou? E quando eu falo sobre ser exemplo, eu sempre lembro de professores. A minha mãe ela é professora de educação infantil e ela sempre me falou que como era importante ela ter uma boa conduta fora da sala de aula. Porque você imagina uma criança ver ela fazendo algo errado. Qual que é a credibilidade que ela tem para ensinar algo depois? Isso sempre foi uma coisa que ela comentou comigo e que fica na minha mente, não serve só para essa situação. E ainda mais para a criança, né? A criança é observadora, questionadora, é uma esponja, parece que a gente faz e ela já captura para fazer também. Então, é uma responsabilidade ainda maior ser uma referência para uma criança, mas também é uma responsabilidade ser referência para outras pessoas que procuram ajuda, procuram um lugar para ser amparadas. Tem pessoas que vão na igreja católica, tem pessoas que vão na igreja evangélica, tem pessoas que vêm na casa espírita. Não importa, mas em todos os lugares o interessante é que tenham bons exemplos. E professores, né? Eu acho interessante que são boas pessoas para a gente colocar como exemplo, porque às vezes eles são vistos como seres místicos, né? Eu mesma, quando eu encontrava os meus fora da sala de aula, pensava assim: nossa, esse professor vem no cinema, nossa, o professor sai para juntar, como se eles não tivessem vida fora da sala de aula. Porque eles realmente são referências, são pessoas que a gente
que a gente vê lá na frente nos ensinando alguma coisa, mas eles não só ensinam sobre a disciplina que eles estão falando, mas eles também nos ensinam como pessoas. Eu tenho professores que ainda hoje eu não tenho mais contato, mas que foram grandes referências para mim. Então, professores são grandes exemplos para alunos. Assim como eu posso ser, você, um exemplo da criança que nós dizemos seguir. E é muito importante ser verdadeiro, muito mesmo. E isso não é só. Não é sobre não errar nunca, né? Acho que isso é importante pontuar. Porque também o reconhecimento de um erro é um bom exemplo. O que a gente quer dizer aqui é que é sobre ser honesto. Se eu digo que é importante ser uma pessoa dedicada, ser uma pessoa honesta, se eu cobro isso dos outros, o primeiro lugar para eu olhar se está sendo cumprido é dentro de mim mesma, não no outro, né? Tem aquele ditado que fala assim, quando a gente está apontando para alguém, uma vez a gente está apontando 3 para nós, né? Então, é essa a ideia, olhar para nós em primeiro lugar. E um bom exercício, dentro de tudo isso que foi comentado até agora, é nós reservarmos um momento do nosso dia para pensar em coisas boas, para agradecer, para olhar ao redor e ver onde é que nós estamos. É tirar os nossos pensamentos da rotina, é colocar em pensamentos positivos, enviar boas vibrações para outras pessoas. Tudo isso não só nos ajuda a nos perceber, a analisar se estamos fazendo as coisas de coração, mas também nos aproxima daquele bem-estar, daquela felicidade que nós estávamos falando antes. Porque nos aproxima também de Deus. Esse exercício ele pode ser resumido no conceito de adoração, segundo o Espiritismo, né? Essa palavra surgiu ali na pergunta que eu li anteriormente, mas só para deixar pontuado que adorar a Deus dentro da doutrina espírita é esse movimento de transformação interna, de fazer o bem, de fazer o certo, estar tanto em pensamento quanto em ações do dia a dia. Isso é o conceito de adoração no Espiritismo, né? Voltando ao Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta 656. A adoração individual será preferível à adoração comum? Então, esse movimento interno, essa transformação, essa elevação dos pensamentos, só eu comigo, ela é preferível do que aquela adoração que é comum a todos, que nós fazemos em grupo? E os espíritos respondem: reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, mais força têm os homens para atrair a si os espíritos bons. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Não creias, todavia, que menos valiosa seja a adoração particular, pois que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, assim, quando nós estamos em grupo, é como se a gente se fortalecesse. Acho que é como se a onda de rádio ficasse mais forte. Tem uma fala de Jesus que fala: onde se encontrar 2 ou mais, falando sobre mim, lá eu estarei, né? E, claro, a própria resposta traz. Isso não invalida quando nós estamos sozinhos de ter esse movimento de pensar em coisas boas, de fazer a oração. Os dois são muito válidos e os dois têm resultados. Mas é muito positivo quando nós fazemos isso com outras pessoas também. Então, nós falamos até agora sobre como a verdadeira felicidade ela se traduz na posse do necessário, na fé no futuro e na consciência tranquila. Falamos sobre como Jesus nos ensinou a agirmos com bondade, buscando a reforma interna. De como seremos eternos exemplos para aqueles que convivem conosco e que é muito importante observar os nossos pensamentos, elevando-os a coisas boas e procurando melhorar as nossas falhas. Mas será que esse é o resumo do que é ser uma pessoa feliz, uma pessoa de bem? Vamos ver aqui. Allan Kardec também teve essa dúvida e perguntou aos espíritos na questão 657. Os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, têm perante ele algum mérito? Olha que interessante essa pergunta. Então, assim, o que ele quer dizer aqui, né? Se eu sou uma pessoa, eu não faço mal para ninguém. Que fique claro, assim, né? Tá falando aqui, eu sou uma pessoa que não faço mal, eu
tenho a minha vida dos pensamentos elevados, penso em Deus, me coloco como uma pessoa que tento fazer uma reforma íntima. Só fazer isso tem o seu mérito? E os espíritos vão nos responder: não, porque se é certo que não fazem o mal, também é que não fazem o bem e são inúteis. Ademais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Então veja, né? Claro, vamos pontuar uma questão importante. Quando nós nos transformamos de forma íntima, quando nós procuramos elevar os nossos pensamentos, nós também estamos beneficiando aqueles que estão ao nosso redor, porque nós nos tornamos pessoas mais agradáveis, o nosso comportamento muda, nós acabamos sendo exemplos aos outros. Mas, quando isso se resume muito a ser uma coisa individualista demais, isso acaba aqui, né, nas palavras que foi trazida no livro, algo inútil à humanidade. Então, isso não tem um proveito para o todo. Qual que é a questão aqui? É tentar ampliar as nossas ações. Se eu posso fazer algo pelo outro, se eu posso fazer uma oração pelo outro, né? Quero elevar os meus pensamentos, quero fazer uma oração. Por que não colocar alguém em dificuldade na nossa prece? Por que não pensar em alguém que a gente sabe que está num momento de dificuldade? Então, conseguir sair desse núcleo eu, né? Conseguir sair só dos próprios benefícios e ampliar isso para os outros é uma coisa assim que se cada um fizesse um pouquinho, a gente já estaria muito melhor. Claro que nós temos melhorado a cada dia, mas que é algo que a gente tem que ter uma ação sobre isso. Tem que pontuar e procurar agir mesmo em relação a isso todos os dias. Essa resposta dos espíritos aqui nos mostra que nós somos parte de algo muito maior do que nós. Além da melhora íntima, a contribuição para o mundo faz parte de quem nós somos e do nosso papel na humanidade. Então, só deixar de fazer o mal não é suficiente, nós precisamos fazer o bem. Então, pessoal, aqui encaminhando para fechar a nossa live de hoje, a nossa conversa dessa quinta-feira, vejamos isso, né? Vamos lembrar lá do título da mensagem de hoje. Vejamos isso. Vamos começar a olhar se as nossas ações elas condizem com o que nós dizemos. Muitas ações incorretas, elas às vezes passam batidas pelos nossos olhos, como se fosse comum no dia a dia. Como, por exemplo, às vezes parece comum nós termos uma pessoa dentro da casa espírita e outra no cotidiano, mas ninguém no mundo existe só para falar palavras bonitas, para procurar lá no livro da nossa crença, alguma coisa legal para dizer. O exemplo é a maior e a melhor herança que nós podemos deixar no mundo que nós vivemos. Isso é pontual. E ele, o exemplo, deve vir das nossas atitudes diárias. É no dia a dia que tudo acontece. Seja no trabalho, no trânsito, na faculdade, onde quer que nós estejamos, nós lembremos que tudo que um dia Jesus nos ensinou foi na intenção de que nós nos tornássemos melhores. E eu quero fechar a nossa live de hoje com o último trecho da mensagem do dia, né? Lá no livro Pão Nosso, na mensagem 138, se você procurar lá, esse é o último trecho. Eu vou ler aqui para vocês na íntegra. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. E quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a glória da cruz se não faça vã. Então,
que nós possamos aprender com um exemplo como foi Jesus, o Espírito mais perfeito que já esteve na Terra, que se doou muito, que procurou traduzir para nossa ignorância o bem que a espiritualidade faz, o bem que nós vamos atingir, né? Estamos caminhando para isso, mas que vamos atingir mais e mais a cada dia. Então, muito obrigada pela sua companhia na live de hoje. Não se esqueçam dos canais sociais do Selby, que eu comentei anteriormente. Eles podem ser acessados para você acompanhar a nossa programação. E a nossa casa está muito aberta para receber vocês que querem nos visitar, que querem conhecer os estudos, que querem tirar uma dúvida, qualquer que seja. Sejam muito bem-vindos, seja no formato online ou presencial, entrem em contato conosco. Nós estaremos com o maior prazer de atendê-los. E para fechar a nossa live de hoje, que foi muito gostosa de fazer, foi um tema muito bom. Eu confesso que procurando assim os textos que eu queria trazer, que eu queria falar, foi bem interessante ver que tudo que a gente faz no dia a dia contribui muito para o todo. E que é um trabalho de formiguinha. Sou eu, você, quem está do seu lado, que tem que sempre agir e fazer. Então, que nós possamos fazer tudo no mundo com muito amor, com muita paixão, com coração, com investimento, porque com certeza nós vamos colher os frutos futuramente e também deixar esses frutos para as próximas gerações. Para fechar aqui então, vamos fazer a nossa oração, agradecer a espiritualidade pela oportunidade de poder estar aqui falando sobre as mensagens de Jesus, agradecer a espiritualidade que com certeza abençoa os nossos lares, abençoa os nossos caminhos, nos direciona, que ouve as nossas preces. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que faz por nós. Obrigada por agir mesmo diante da nossa incompreensão. Que os bons espíritos possam nos ajudar sempre a ressignificar o que ainda não entendemos, a amarmos o nosso próximo e a termos a crença da fé no futuro, a posse do necessário e a consciência tranquila. Obrigada, Senhor. Que assim seja. E nós nos vemos na próxima live de quinta-feira. Semana que vem tem mais, com o capítulo 139. Nós aguardamos você. Tchau, até a próxima.